Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 12. E é onde diz a palavra, a partir do versículo de número 33. Ou dizei que a árvore é boa e seu fruto é bom. Ou dizei que a árvore é má e seu fruto é mau. Porque pelos frutos conhecereis a árvore. Raça de víbora, como pode vós dizer boas coisas, sendo mal? Pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. O homem do bom tesouro tira as boas coisas, e o homem mau do seu tesouro mau tira as coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que vos disser, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras será justificado e por suas palavras será condenado. Palavra do Senhor. Podereis assentar em nome de Jesus. Hoje nós estamos vendo essa palavra tão poderosa que o Senhor nos deu essa semana, e o Senhor tem falado comigo desde quarta-feira a respeito dessa palavra. E muitas vezes, da maneira que o Senhor está nos dando a palavra revelada, Ele diz que da boa árvore dá bons frutos, e da árvore mal também dá os maus frutos. Então, pelos frutos conhecereis a árvore. E Ele chama as pessoas que estavam contendiando com Ele, raça de víbora. Como pode vós dizer coisas boas, sendo maus? Quando nós lemos esse texto, a palavra de Deus nos aponta que as pessoas estavam tramando jeito para condenar Jesus, para matar, e perseguia ele de toda forma. E ele, conhecendo o coração de cada pessoa, as pessoas até quiseram apedrejar ele no templo, mas como não era a hora, e ele passou pelo meio deles e saiu. E aqui ele nos mostra que o povo cercava ele, trazendo pessoas para ele curar no sábado, como aquele homem da mão mirrada, ele curou no sábado. Também colocaram situações diante dele para que ele pudesse responder e se perder naquilo que ele estava falando. E eles colocavam essas questões. Porventura, pode fazer alguma coisa no sábado, sendo que no sábado não é lícito trabalhar? Até eles contendiaram contra Cristo, contra Jesus, porque os discípulos comiam algumas coisas na beira do caminho, como as espigas que eram deixadas à beira do caminho, como de costume naquela época, que era para uma provisão, para que eles comessem mesmo. Mas naquela época eles estavam tão focados nas coisas e material, e eles estavam esquecendo do principal, que era o amor para com o próximo. Então eles questionaram Jesus até mesmo dos discípulos comer no dia de sábado. E esse contexto aqui nos mostra que Jesus, conhecendo o coração deles, deu essa parábola a respeito da árvore boa e da árvore mal. Então, pelos frutos o conhecereis. E ele disse: raça de víbora, como pode vocês dizer coisas boas, sendo que o coração de vocês está inflamado, o coração de vocês tão venenoso?
Então, quando nós olhamos para esse contexto a respeito dessa palavra, Jesus ele está falando para aquelas pessoas que estavam contendiando com ele ali, que tudo aquilo que eles faziam e abriam a boca para falar, eles só falavam palavras de julgamento, palavras de condenação, todos os tipos de injúria eles levantavam contra Jesus e contra os seus discípulos. E Jesus, sabendo os pensamentos deles, disse dessa forma: como um homem pode tirar do seu bom tesouro coisas boas, assim também um homem que tem um mau tesouro tirar coisas más do seu mau tesouro. Então, quando Jesus estava falando disso, ele estava falando do nosso coração, das entranhas. Se nós temos o coração cheio de amor, nós vamos doar coisas boas, nós vamos liberar palavras boas, palavras de bênção para a pessoa. Mas se o nosso coração é inflamado, nós vamos falar coisas más, nós vamos desejar o mal para outras pessoas, nós vamos falar coisas que desagradam muitas vezes a outras pessoas. Mas tudo isso ele falava justamente para que hoje nós estivéssemos aqui falando a respeito desse tesouro. Que tipo de tesouro nós estamos cultivando no nosso coração, que tipo de palavras nós estamos liberando uns para com os outros. E no contexto dessa palavra ele nos mostra, no versículo de número 36 a 37, que com as palavras que nós liberar, com elas nós vamos ser absolvidos, mas também com as mesmas palavras de maldição, aquilo que nós liberar, nós podemos ser condenados. Então, Jesus ele nos ensina a ser pessoas abençoadoras, ser pessoas amáveis, pessoas que liberam palavras de bênção, que levam a palavra de Deus um para com os outros e que não se levanta em calúnia um contra os outros. E também quando ele fala a respeito de raça de víbora, nesse contexto nós podemos ver o que significa víbora. Víbora significa serpente, significa cobra. Então quando ele disse raça de víbora, para eles naquela época era a mesma coisa deles dizer para eles assim, né? Raça de demônio, legião de demônio, porque a víbora nada mais é do que o inimigo representado na palavra de Deus. Então, por isso eles queriam matar Jesus, porque Jesus ele não media as palavras, ele não falava as palavras pela metade, ele falava abertamente, e quando ele não falava assim abertamente, ele falava por parábola. Então, ele ensinava aquele povo de uma maneira extraordinária, aonde as pessoas ficavam procurando matar ele por causa dos seus ensinamentos. Então até eles falaram, se nós deixar ele fazer dessa forma, daqui a pouco está todo mundo crendo nele. Então nós temos que dar um jeito de eliminar ele. Então por isso eles procuravam matá-lo, Jesus. Mas ele conhecia a maldade do coração do homem. Então, como nós já falamos 2 sexta-feiras a respeito da maldade do nosso coração, o Senhor deu essa palavra para que nós continuássemos falando sobre essa maldade que muitas vezes está escondida no nosso coração, essa maldade que muitas vezes nós abrimos a boca e aquilo que sai da nossa boca é como o veneno de uma serpente. Então, Jesus ensina que através da nossa palavra nós podemos vivificar uma pessoa e que também com as nossas palavras nós podemos matar uma pessoa. Então depende do jeito que você libera a sua palavra, você pode estar levantando a pessoa
e depende do jeito que você falar, como esse homem do mau tesouro, você pode matar uma pessoa. E como matar uma pessoa com uma palavra? Muitas vezes você inventa uma mentira, muitas vezes você distorce uma verdade e isso pode levar uma pessoa à morte. A pessoa tanto pode ficar tão perturbada, como também uma pessoa pode ficar brava e tirar a vida da outra. Enfim, nós temos que ser vigilantes nessas questões, muitas vezes de brincadeira, que parece ser uma coisa muito simples e depois não dá tempo de você falar que é uma brincadeira e as coisas se tornar muito sérias. Então, isso é uma maldade que está escondida no nosso coração. Pessoas aproveitadoras, pessoas que gostam de fazer malvadeza uns aos outros, também tem que tomar muito cuidado com isso, porque numa dessa a pessoa pode perder o controle e por uma brincadeira a pessoa pode perder a amizade e muitas vezes perder a vida. Mas tem outro sentido que a palavra mata. Às vezes a pessoa está precisando de uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, uma palavra otimizada, e a pessoa começa a falar para a outra: isso não vai dar certo, se eu fosse você eu não tentava, nem vai em frente, aquelas palavras de inveja, sabe? Então, muitas vezes a pessoa com essas palavras acaba matando a esperança daquela pessoa. Muitas vezes nós mesmos fazemos isso, às vezes a gente convida uma pessoa para estar num culto como esse e um comenta com o outro: hoje nós vamos estar em tal igreja, nós vamos estar reunidos em tal lugar. E muitas vezes a pessoa, por um espírito de inveja ou talvez algo dessa natureza, não fala para a pessoa: não vai lá. Talvez a pessoa fale: já que você quer ir na igreja, então vamos em tal lugar e tal. Aí acaba levando a pessoa para outro caminho. Enfim, talvez até leva para outra igreja, mas já tirou do coração dele aquela linhagem de pensamento que ele tinha traçado para ele ir naquele local ouvir a palavra de Deus. Então, muitas vezes isso acontece no nosso meio cristão. Às vezes nós falamos que somos cristãos, mas muitas vezes no nosso coração, dentro da nossa boca, nós temos veneno como as serpentes. E muitas vezes no nosso meio cristão, nós temos pessoas dentro da nossa família, o qual vivem um jogando veneno no outro, pessoas se debatendo, pessoas trabalhando, uma jogando veneno na outra dentro de casa, a mulher falando mal do marido, o marido falando mal da mulher, outra hora falando do filho, enfim, aquele jogo de palavras dentro da própria casa. Então, como Jesus disse, raça de víbora, quando nós olhamos para essa palavra, na hora que o Senhor ministrou essa palavra, até coloquei adiantado no status de quinta-feira, quarta-feira, que é como o ninho de cobra. Quando várias pessoas moram no mesmo lugar, às vezes num condomínio, às vezes dentro de uma casa, ou às vezes dentro de um contexto de trabalho, de uma área de trabalho, assim as pessoas começam a jogar veneno um no outro. Fala mal desse, fala mal daquele, mal do outro, mal daquele. E quando nós olhamos para o ninho de cobra, nós não vemos as cobras esticadas, mas sim nós vemos aquele bolo de cobra, uma entrelaçada na outra. Então, é a mesma coisa. A pessoa que tem essa característica de lançar o veneno dele
nas pessoas, falando de um, falando do outro, independente se seja em casa, no trabalho, ou em algum ambiente, até mesmo numa comunidade, um falando mal do outro, todos eles ficam enrolados. Nenhum consegue caminhar. Vira aquele bolo, aquele ninho de cobra, e um enrolado no outro. Enfim, quando nós olhamos para o ataque das serpentes na sua presa, automaticamente ela gruda na sua presa e logo ela se enrola, né? Então, muitas vezes, quando nós abrimos a nossa boca para atacar alguém, muitas vezes nós fazemos esse papel. Nós abrimos a boca para falar mal de alguém e na mesma hora, no mundo espiritual, a nossa vida se enrola. E muitas vezes tem muitas pessoas enroladas na vida, na área espiritual, que não conseguem dar um passo à frente, muitas vezes por causa do ataque que ele faz a outras pessoas. Muitas vezes o marido, muitas vezes o colega de trabalho, muitas vezes pessoas que estão ali no convívio. E muitas vezes esse veneno vai para aquelas pessoas que eles mais amam, que são aquelas pessoas que estão dentro do convívio. E isso é muito interessante nós falarmos, porque o Senhor está mostrando para nós o tipo de coisas que tem dentro do nosso coração, o tipo de coisa que tem dentro da nossa boca. E Jesus começa falando dessa forma, que ele continua, esse assunto é uma continuação do que ele vinha falando para aquele povo naquela época, e ele ainda acrescenta, né, que a respeito das palavras que nós falamos, nós podemos ser justificados. E com as palavras que nós falamos, nós também podemos ser condenados. Então, quando nós olhamos para um tribunal, tem lá o júri, tem lá o advogado de defesa, tem o réu, tem o advogado de contradição, de acusação, e tem as testemunhas de acusação. Então, quando nós olhamos para o tribunal, nós vemos essa cena e diante deles nós vemos um juiz. E daí vai ter as palavras. É as palavras que vai chegar ao ponto daquela pessoa ser condenada ou ser absolvida pelo seu ato cometido. Então, é pelas palavras que nós somos julgados ou condenados. E Jesus disse que não adiantaria apagar o carvão que fumega até chegar a chegada desse dia. Então, é necessário que nós ficamos assim, com a chama viva, que essa chama é a palavra de Deus, que nós não deixamos essa chama apagar no nosso coração, para que todos os dias nós revivemos coisas boas que nós tiramos do nosso tesouro. Então, a nossa vida, nós nos colocamos ela diante de Deus, e o Senhor hoje ele nos ensina a nós ter atitude de fé no nosso meio. Então, quando nós for falar alguma coisa para alguém, mesmo que nós esteja em situação difícil, muitas vezes nós ficamos bravos com alguma situação, mas o apóstolo Paulo fala assim, vocês podem ficar irados, mas não pequeis. Então, nós temos que ter essa diligência, porque muitas vezes nós ficamos irados, sim, e muitas vezes nós pecamos. E pecamos em que maneira?
na maneira que nós agimos. Muitas vezes nós agimos com grosseria, com nervosismo, com palavras que não é lícita nós estar falando aqui, mas com palavras terrorizantes, com palavras de maldição. Então, nós temos que ser vigilantes a todo tempo para que nós tiramos coisas boas do bom tesouro. E se Deus é amor e Deus está em nós, é necessário que a nossa riqueza seja o amor e seja Deus que está em nós. Então jamais nós podemos abrir nossa boca e lançar veneno nas outras pessoas ou atacar outras pessoas com a maneira que nós falamos. Então, Jesus ele nos mostra justamente isso, que depende daquilo que nós falar, nós vamos ficar enrolados como uma serpente no mundo espiritual e nós vamos sair da presença de Deus e nós vamos estar atuando como demônio. Então, raça de víbora é como dizer legião de demônio ou filhos do maligno. Então, quando nós olhamos para essa palavra, ela nos traz um contexto muito sério. Imagina Jesus falando para aquele povo, qual foi a reação desse povo? Porque hoje, se nós falar para uma pessoa, você é uma víbora, né? A pessoa, nós não estamos acostumados a falar víbora, nós estamos acostumados a falar cobra. Nem serpente nós não costumamos falar, porque na nossa cultura nós falamos cobra. Mas vamos adentrar um pouco mais para nós entender essa raça. Nós temos dentro do nosso contexto, eu vou falar aqui, você que está em casa, você que está aqui, vai falar, não, você tem razão. Muitas vezes no nosso contexto de vida, nós falamos assim, eu cheguei em casa ontem e era um pouco tarde, eu passei em tal lugar e quando eu cheguei em casa, a mulher dava o quê? Uma cobra, né? A mulher vai na manicure e demora para chegar e depois ela fala para as suas amigas, deixa eu ir, porque quando eu chego tarde, meu marido vira o quê? Um veneno. Então, tipo assim, dentro da nossa cultura, essa palavra está escondida. Essa palavra está muito escondida. Por quê? Porque a palavra não chega até os nossos ouvidos com tanta clareza. Então, é isso, a nossa cultura nos ensina, mas como não tem clareza na palavra, isso passa despercebido no nosso meio. Então, muitas vezes, se você acha que o seu esposo vai virar um veneno, vai virar uma cobra, se você vai chegar atrasada, se você vai demorar um pouco mais, hoje nós temos a tecnologia. Liga para ele. Vou atrasar um pouco, você vem me buscar. Enfim, dá uma justificação para que esse veneno não cresça, para que você elimine esse problema. Então, aí você não precisa falar para as suas colegas lá da manicure, as suas colegas lá do trabalho, que o seu marido vai virar um veneno, vai virar uma cobra. Quando você está falando isso, você está liberando palavras de maldição dentro do contexto de vida sua. Porque quando fala que ele vai virar uma cobra, ou ela vai virar uma cobra, você está dizendo que ela vai virar um demônio. Que ele vai virar um demônio. Porque nesse contexto, o que Jesus está querendo dizer realmente é isso. Então, por isso, Jesus nos mostra que nós, pelas nossas palavras, nós podemos ser julgados e condenados e nós podemos ser absolvidos. Então, a partir de hoje você começa a policiar. Então, se você acha que a sua esposa, o
seu patrão, a sua patroa, vai virar uma cobra por tal situação, procura não fazer aquilo. Procura desviar e converter essa situação em bênção. Procura transformar esse ambiente num lugar gostoso, num ambiente gostoso, onde não se torna um ninho de cobra e não tem veneno de uma pessoa lançando uma sobre a outra. Então, isso está dentro da nossa cultura e muitas vezes nós não conseguimos enxergar. E assim, o mundo espiritual, ele vai atuando na nossa vida. Então, hoje nós podemos ter essa clareza da palavra, aonde Jesus disse que a boa árvore tem que dar fruto bom. E se nós somos filhos de Deus, Jesus disse: Deus é bom. Então nós temos que ser imitadores do reino de Deus. Nós temos que praticar o amor e mostrar que realmente nós somos filhos de Deus. Nós somos árvore boa e que vamos dar bom fruto. E esse fruto, através do nosso fruto, pelas nossas atitudes, nós vamos ver se realmente nós somos bons, árvore boa, ou se nós somos árvores maus. Certamente você já tem ouvido: fulano vai na igreja, mas tem uma língua que não cabe na boca. Fulano é isso, mas fala tal coisa. Então, muitas vezes, mesmo que a pessoa esteja falando, se você tiver jeito de dar um conselho para essa pessoa, dá um conselho. Mas, se não tem como você dar um conselho ou levar uma palavra para essa pessoa, é bom que você também não fala para outra que fulano é isso e aquilo, porque você está compactuando com essa legião de demônio, você está compactuando em lançar veneno sobre a outra pessoa. Então, é muito sério. Tem gente que fala: ai, Deus me perdoa, mas vai misericórdia, fulano isso, fulano aquilo, fulano aquilo. Você também está lançando palavras de maldição sobre aquela pessoa. Então, nós não devemos fazer isso. Nós devemos ser mais prudentes e orar por essas pessoas. Não abrir a nossa boca e muitas vezes nós achamos que somos melhor do que aquela pessoa e nós começamos a adentrar em maldição no mundo espiritual. Então, nós temos que ser familiarizados com as coisas boas, com as coisas do reino. E Jesus ele nos ensina, através desse capítulo 12 de Mateus, que nós devemos observar o que nós falamos, porque as nossas palavras ela tem poder e ela tem poder sobre nós. Então, não fique também se maldizendo. Eu sou um coitadinho, achando que você é um coitadinho. Abandona esse espírito de vítima. Coloca no seu coração: hoje eu posso tudo naquele que me fortalece. Lembra do Salmo 28, do Salmo 29, o Senhor é a minha força. A força de Deus vem sobre aqueles que o temem. Posso tudo naquele que me fortalece. Coloca essas palavras no seu coração e tira esses pensamentos negativos, essas palavras que você não pode, que você não deve, que você não pode fazer aquilo, isso ou aquilo. Coloca um objetivo no seu coração e luta por esse objetivo sem pisar em ninguém.
Se o seu objetivo é o reino de Deus, busque em oração. Não deixe o mundo espiritual te causar maldição, mas que você, com as suas atitudes, com as suas palavras, você possa estar trazendo bênção e atraindo bênção para você e para outras pessoas. Então, o que Jesus nos ensina hoje é justamente isso. Que pelos frutos o conhecereis. Então, vamos tirar coisas boas do nosso bom tesouro. Vamos guardar a palavra de Deus e colocar palavras de bênção sobre as pessoas. Se nós tínhamos esse intuito dentro do nosso coração, esse costume de estar falando mal um do outro, vamos cancelar esse veneno, vamos cancelar isso no mundo espiritual hoje também. A palavra de Deus diz que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. E tudo aquilo que nós desligar aqui será desligado no céu. Mas tudo isso através da palavra de Deus e da oração. Então, quando nós fazemos a nossa verbalidade, nós estamos fazendo algo oralmente, nós estamos falando. Então, quando nós liberamos palavras de inveja, de maldição sobre as outras pessoas, nós também estamos fazendo uma oração ao contrário sobre a vida dessas pessoas. E muitas vezes para a nossa vida, muitas vezes para a vida da nossa família. Então, por isso o Senhor nos ensina a tomar essas atitudes nesse dia de hoje. E eu sei que sobre essa palavra eu vou estar orando agora. E se você tem algo de sentimento dentro do seu interior, que você liberou algumas palavras sobre alguém, se você tem o costume de fazer isso nesse período de oração, é necessário que você fale com o Senhor e retira essas palavras, cancela essas palavras que você liberou de maldição sobre alguém, ou até mesmo sobre a sua vida ou alguém da sua família. Cancela essas palavras nessa hora, porque nós vamos estar orando de acordo com a palavra. Então, aqueles que queiram ajoelhar, podem ajoelhar. Aqueles que quiserem continuar da maneira que está, podem continuar também. E eu vou estar aqui orando por todos. Comece a entregar o seu coração a Deus nessa hora. Comece a falar com o Senhor, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Perdoa, Senhor, as minhas fraquezas. Eu coloco diante de Ti a minha vida, a minha família. Eu estou falando com o Senhor agora. Eu estou buscando o Senhor porque Tu és Espírito e importa que eu adore em Espírito e em verdade. E eu, em sinal de reverência ao Teu santo nome, estou aqui me rendido a Ti, Senhor, apresentando todos os pedidos de orações e também apresentando as pessoas que aqui estão e que estão acompanhando nós. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, por essa palavra que o Senhor nos ensinou, que o Senhor comece, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, a cancelar, Senhor, todo o veneno que saiu da nossa boca. Nós começamos a retirar essas palavras, nós começamos a buscar no íntimo da nossa alma tudo aquilo que nós falamos contra, muitas vezes, alguém da nossa família, alguém do nosso trabalho, alguém no trânsito, alguém que nós nunca vimos, e por um devido descuido no trânsito, que é o lugar que mais nós liberamos palavras, liberamos gestos,
liberamos pensamento contra as pessoas que dirigem descuidadosamente. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor venha receber a nossa oração. Nós buscamos no íntimo da nossa alma todas aquelas palavras, todo aquele veneno que nós liberamos dentro do nosso coração. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, que o Senhor venha purificar, Senhor, a nossa vida, porque nós queremos ser uma árvore boa, nós queremos tirar do nosso bom tesouro coisas boas, nós não queremos ser uma árvore má e ter frutos maus. Mas, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, pela nossa fraqueza, muitas vezes pelo nosso achismo, a nossa arrogância, nós temos se levantado contra algumas pessoas, em gesto, em palavra, em atitude, em pensamento. Então, que o Senhor venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, as nossas fraquezas, perdoa aquelas palavras que nós liberamos contra os nossos chefes, liberamos contra a nossa família, contra os nossos pais, contra os nossos colegas, que muitas vezes o nosso hábito, a nossa cultura nos permite a falar coisas indevidas. Mas hoje, Pai, pela Tua palavra, nós buscamos a essência, o poder do Teu nome e pedimos que o Senhor cancela tudo aquilo que foi mal, que saiu da nossa boca, que nós possamos ser purificados, que nós possamos ter a nossa boca consagrada e a nossa língua voltada somente para as palavras do Teu reino. Ó Deus, então, que no nome de Jesus, Pai, se porventura a nossa boca se abriu e lançamos veneno sobre alguém, nós cancelamos esse veneno no mundo espiritual, nós cancelamos essas palavras e pedimos que o Senhor sela e cancela essas palavras, o qual nós liberamos sobre algumas pessoas. Ó Deus, no nome de Jesus, sara o nosso coração, sara a nossa alma, cura, Senhor, a alma, cura as feridas dessas pessoas que nós liberamos esse veneno, essa pessoa que foi atingida pelo nosso veneno, então que nós liberamos agora, de dentro do nosso coração, do íntimo da nossa alma, nós liberamos cura para essa pessoa que está magoada por nós, essa pessoa que está entristecida, essa pessoa que está aborrecida por algo que aconteceu. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor toca no coração dessas vidas, dessas pessoas, desse pai, desse filho que liberou palavra contra o seu pai, dessa mãe que liberou palavras contra o seu filho, do seu filho que liberou palavras contra a sua mãe. Então, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor vai cancelando essas palavras, porque é através da Tua palavra que nós pedimos a bênção, pedimos a correção e pedimos tudo aquilo que vem do céu para nós. E hoje nós temos essa oportunidade de estar retirando todo o veneno que lançamos contra as pessoas da nossa família, as pessoas do nosso trabalho, as pessoas que têm convivido conosco. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, nós liberamos, abrimos a nossa boca nesta hora para abençoar essas pessoas e também nós pedimos que o Senhor cancela e desliga tudo isso que foi ligado naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, naquele momento de apavoro, enfim, naquela hora que nós fomos fechados do trânsito e tudo aquilo que muitas vezes nos tirou do sério, como diz nós no popular, meu Pai. Então, que no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoa e toca no coração dessas pessoas, que elas sejam curadas e esse veneno seja cancelado na alma, no espírito, no corpo físico dessa pessoa, o qual muitas vezes está enferma por causa do veneno que lançamos sobre ela. Então, que no nome de Jesus,
nós reconhecemos que o sangue de Jesus tem toda a autoridade para purificar, o nome de Jesus tem todo o poder para nos libertar. Então, através do nome de Jesus, por essas palavras, nós buscamos a libertação, nós buscamos a cura e nós liberamos cura sobre a vida dessas pessoas que muitas vezes estão doentes por causa do nosso veneno. Então, ó Deus, visita todas essas pessoas, pessoas da nossa família, pessoas do nosso convívio, pessoas do nosso trabalho, pessoas que liberamos maldição no trânsito, em todos os lugares, o qual nós não devíamos ter abrido a nossa boca. E por um descuido, nós acabamos fazendo isso. Então, que no nome de Jesus, Pai, Tu és o ontem, o hoje e o eternamente. Então, por isso, nós clamamos porque o Senhor é ontem, é hoje e é eternamente. Então, somente o Senhor pode corrigir as coisas que o tempo nos atingiu, as coisas que o tempo nos causou. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, que toda a palavra de maldição que foi liberada, talvez contra a nossa vida, ainda no seio materno, ainda no ventre de nossa mãe, então que no nome de Jesus, Pai, que todo o veneno que foi lançado sobre nós esteja cancelado nesta hora. Essa pessoa que não prospera espiritualmente, que não prospera financeiramente, que não prospera em sono, não prospera em graça, não tem harmonia com a família, não tem razão para viver, então que no nome de Jesus, Pai, que todo o veneno que foi lançado sobre essas vidas seja cancelado através da Tua palavra, através da nossa oração. Nós buscamos a Tua face, a Tua santidade. Ó Deus, tudo isso nós oramos de acordo com a Tua palavra. Também, ó Deus, no nome de Jesus, nessa hora, nós começamos a colocar os candidatos que estão próximo às eleições. E nós estamos vendo, Senhor, palavras de maldição sendo lançadas para lá, para cá. Então, quando nós olhamos, Senhor, é como uma guerra de espada. Nós estamos vendo os filhos trombar um no outro com palavras de maldição. E isso é no Brasil inteiro. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, nós sabemos que tem uma batalha travada entre o bem e o mal. E nós estamos vendo pessoas boas falando mal uns dos outros, pessoas más falando mais mal ainda uns dos outros. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor coloque suas mãos sobre o nosso país e que essas espadas levantadas, esse relampeio desses fios, não venha nos atingir, Pai. Que o Senhor cobre nós com a sombra das Tuas asas. Abençoa, Senhor, a nossa pátria. Abençoa o Congresso. Abençoa, Senhor, essas eleições. Abençoa os eleitores, Pai. Toca no coração de cada eleitor para que eles possam entender verdadeiramente o que vai ser melhor para o Brasil, o que vai ser melhor para a família, o que vai ser melhor para a comunidade cristã. Ó Deus, que o Senhor abra o coração dos eleitores e tira essa cegueira espiritual, tira esse veneno do meio do político, desse meio político. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, que todo o mal, todo o relampeio dessas espadas levantadas, essas palavras de maldições lançadas sobre o Brasil inteiro, que essa batalha seja cancelada agora no nome de Jesus, e que o Senhor cancela todo tipo de maldição que foi lançado entre um e outro, e que o Senhor toca no coração desses candidatos
e que eles possam fazer um governo limpo, um governo sincero. Ó Deus, também nós colocamos, Senhor, a vida dos nossos idosos, que muitas vezes também estão esquecidos e ainda recebendo palavras de maldição lá onde eles estão. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, esse filho, essa filha, que deixou seu pai, sua mãe, ou seu tio, ou alguém da sua família, esquecida num asilo, esquecida numa casa de repouso, e ainda fala algo sobre essas pessoas. Pessoas que trabalharam para dar o sustento para os filhos, hoje estão esquecidos. Pessoas que batalhou a vida inteira para dar estudo para a filha, está esquecido. Pessoas que lavou e passou a vida toda e cozinhou, hoje está esquecida num lugar isolado. Mas, ó Deus, que no nome de Jesus, Pai, o Senhor cancela, Senhor, todas as palavras que foram lançadas sobre essas vidas, sobre essas pessoas. E também nós pedimos, Senhor, que o Senhor cancela todo tipo de espírito de rejeição sobre as nossas vidas, sobre as crianças, sobre os nossos jovens. Ó Deus, que no nome de Jesus, sempre nós estamos abrindo a boca e falando o que vai ser do nosso jovem daqui a 20 anos, daqui a 30 anos. Então, ó Deus, no nome de Jesus, que nós também podemos policiar e vigiar no que nós estamos falando. Porque muitas vezes nós abrimos a boca para profetizar coisas enganosas, palavras de maldição contra os nossos jovens daqui a 20 anos. Mas o Senhor ministra nos nossos corações que nós possamos abençoar os nossos jovens, as nossas crianças, e que daqui a 15, 20, 30 anos o Brasil seja um Brasil totalmente cristão, um Brasil convertido, um Brasil cheio da graça e do poder de Deus atuando no nosso meio. Então é isso que nós pedimos ao Senhor. Que o Senhor abençoe todas as crianças, que elas possam reconhecer o que é dia, o que é noite, que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo e ter uma vida tranquila, uma vida onde os seus pais não os aborrecem com elas. Porque muitas vezes nós mesmos liberamos palavras de maldição, veneno sobre as nossas crianças, dizendo: ela é chorona, ele é chorão, ele não dorme, ele só bagunça, ele é isso, ela é aquilo. Então, que no nome de Jesus, Pai, nós também retiramos as palavras que nós liberamos contra as nossas crianças. Ó Deus, nós profetizamos bênção sobre as nossas crianças. Nós profetizamos bênção sobre os nossos jovens. Nós profetizamos bênção sobre esse casamento. Nós profetizamos bênção sobre os idosos. Nós profetizamos bênção sobre a nossa família. Então, ó Deus, no nome de Jesus, Pai, ouve a nossa oração, perdoa os nossos pecados e cancela todo tipo de maldição que por um dia nós abrimos a boca e falamos enganosamente. Então, ó Deus, que no nome de Jesus, que todo mal seja cancelado e que a palavra que o Senhor nos libera na oração do Pai Nosso, o Senhor livra nós do mal. Então, que o Senhor cumpre essa palavra no nosso meio, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares e amigos. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus, para a glória do Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É motivo de muita alegria nós estamos aqui falando desse amor de Deus, falando desse ensinamento de Jesus e principalmente nós observar as coisas espirituais que está
atuando no nosso meio. Então, que a partir de hoje, nós sejamos prudentes e liberamos palavras de bênção, e toda vez que nós lembrar que nós liberamos algo de maldição para alguém, nós lembramos dessa oração, desse dia que Jesus falou: raça de víbora, ninho de serpente, enfim. Mas vamos estar aqui pedindo a bênção do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa semana, sobre o nosso término de sexta-feira. Segura essa bênção, segura nas mãos de Deus, e o Senhor te abençoa e te guarda. Amém. Que o Senhor volte para ti o teu rosto e te conceda graça. Amém. Que o Senhor inclina para ti o teu rosto e te dê a paz. Amém. A paz sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a sua saída e sobre a sua chegada, sobre o seu deitar e sobre o seu levantar. Que a bênção do Senhor seja a paz que excede do trono do Todo-Poderoso. Tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aplaudimos o Senhor.